Pai do Senhor, meus irmãos, a gente vai estar dando continuidade ao nosso estudo. Hoje eu precisei mudar de cenário devido a uma situação, mas o conteúdo é o que importa, né? O conteúdo do estudo, a palavra. Hoje a gente vai estar estudando aí Romanos capítulo 11. Vamos estar meditando um pouco na palavra do Senhor e aprendendo o que o Senhor tem a nos ensinar dentro desse capítulo 11. A gente vai estar lendo e conforme a gente veio fazendo nos demais estudos, a gente vai estar fazendo nesse. Ler, parar um pouco e meditar o que o Senhor tem a nos ensinar dentro do capítulo 11 da Epístola aos Romanos. Diz assim a palavra do Senhor: então pergunto, Deus rejeitou seu povo? A nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Que o apóstolo Paulo ele vem fazendo uma pergunta se Deus rejeitou a nação de Israel devido à incredulidade do povo de Israel não ter crido e acreditado em Jesus Cristo como Messias, como Salvador. E mediante a incredulidade do povo de Israel, veio o tempo da graça, onde é o tempo da igreja, o qual o Senhor está trabalhando hoje com a igreja. E Paulo faz essa pergunta: será que Deus rejeitou o povo de Israel, a nação de Israel? E ele mesmo responde com toda certeza que não rejeitou. Deus não rejeitou o povo de Israel, mas apenas é um processo que está sendo trabalhado. Uma coisa que nós precisamos entender é que a igreja do Senhor é um corpo e é um povo só. O muro que dividia Israel e os gentios foi derrubado. Não existe mais esse muro de separação dos gentios e judeus, pois Cristo derrubou este muro. Então o povo de Deus é um só, a igreja é um só. Então tanto Israel, os judeus, os gentios, todos aqueles que creem em Jesus Cristo fazem parte da igreja, se torna a igreja de Cristo. Então não existe dois povos, o povo de Deus é um só. Então a gente precisa entender isso, que os judeus e os gentios não são diferentes, mas agora é um povo só. Mas há um processo, um trabalhar da parte de Deus com a nação de Israel, e é coisa que a gente pode estar vendo em outros estudos. Mas a gente precisa ter essa consciência que o povo de Deus é um só, a igreja é um povo só, não existe povos, mas é o povo de Deus, a igreja do Senhor. Então Paulo ele vem trazendo aqui que Deus ele não rejeitou a nação de Israel. O povo de Israel não foi rejeitado por Deus. Tanto é que ele mesmo vem falando: eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Ou seja, eu sou israelita, da tribo de Benjamim. Eu também sou descendente de Abraão e Deus não me rejeitou. Estou aqui como apóstolo dos gentios, estou aqui salvo em Cristo Jesus e pregando o evangelho. Então eu sou judeu, Pedro é judeu, Tiago era judeu e os demais apóstolos eram judeus e foram alcançados pela graça. Então Paulo vem trazendo isso. Deus não rejeitou a nação de Israel. Foi a nação de Israel que não creu em Cristo, foi a nação de Israel que se tornou incrédula e aonde veio a oportunidade dos gentios, que hoje nós vivemos o tempo da graça, o período da igreja, mas tem o trabalhar de Deus com o povo de Israel, com a nação de Israel. Versículo 2. Não, Deus não rejeitou seu povo, que conheceu de antemão. Vocês sabem o que as Escrituras dizem a esse respeito.
o profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo: Senhor, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. E vocês se lembram da resposta de Deus? Ele disse: ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. Ou seja, o profeta Elias, Paulo vem trazendo aqui a queixa do profeta Elias, que se queixou a Deus na época de Jezabel e Acabe, que só tinha ele fiel, só tinha ele, dos profetas do Senhor vivo, e Deus veio trazer a resposta a Elias. Ainda tenho 7.000 profetas que não se prostraram, ainda tenho 7.000 remanescentes que não se prostraram diante de Baal. Aqui o que Paulo quer trazer é que Deus sempre tem remanescentes. No povo de Israel, se você for Israel hoje, a maioria, pode-se dizer que 90% ou mais de 90% não crê em Cristo como Messias. Eles ainda acreditam que o Messias vai vir. Eles não reconhecem Jesus Cristo como Salvador. Mas no meio do povo judeu, hoje, nos nossos dias atuais, ainda tem os remanescentes. Tem alguns judeus que se converteram ao cristianismo. Tem judeu que crê em Jesus Cristo. E eles pregam sim a palavra lá. Então, assim, Deus tem os seus remanescentes. Como na igreja, nem todos que estão dentro da igreja estão verdadeiramente convertidos. Há aqueles que não se converteram verdadeiramente, mas Deus tem os seus remanescentes dentro da igreja, os verdadeiros. Pode ser em número, pode ser menor em número, em quantidade. Mas o que Deus olha não é a quantidade, o que Deus olha é a qualidade. Mas Deus, ele sempre tem o seu povo, os fiéis, os que não se corrompem, no meio daqueles que já se corromperam. E através daqueles que não se corrompem, através daqueles que permanecem fiéis ao Senhor, os remanescentes, através deles Deus vai impactar. É através deles que Deus vai usar como instrumento, para trazer um avivamento, como sempre houve no percorrer da história, que Deus trouxe um avivamento, um mover do Espírito, em meio à frieza, em meio à calamidade espiritual, em meio à morte espiritual. Deus veio trazer um avivamento, um renovo, e Deus usou quem? Os remanescentes, aquele pouquinho que perseverou. Então, Paulo vem trazendo aqui a história de Elias, que ele se queixa a Deus, só tem eu, e Deus fala, ainda tem 7.000 profetas, que não se venderam, que não se corromperam. O que Paulo quer trazer aqui, que Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem, Vou usar aqui uma frase que é muito utilizada, uma carta na manga, Deus, ele sempre tem uma saída. Versículo 5. O mesmo acontece hoje. Pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles. Pois neste caso, a graça deixaria de ser graça, o que verdadeiramente é. Ou seja, gratuita e imerecida. Ou seja, Paulo vem trazendo, que na época dele tinha um pouco de remanescente, um pouco de judeu que havia se convertido ao cristianismo. E a gente sabe disso, conhece isso, judeus e gentios ali, convivendo como cristãos. E Paulo vem trazendo, que todos que são alcançados é pela graça, ou seja, um favor imerecido. Ninguém é alcançado pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, mediante as suas obras, mediante o seu trabalhar. Deus, ele não vai olhar para mim pelo que eu faço, mas é a graça de Deus, ou seja, um favor que eu não mereço, um amor que eu não mereço, uma misericórdia que eu não mereço, e mediante essa graça imerecida que Deus me alcança, me usa, me levanta. Então, se todas as pessoas que se converteram, que foram um instrumento na mão de Deus,
que trabalhou para o Senhor, ninguém foi alcançado pela salvação por mérito próprio. É isso que Paulo vem trazendo, que todos que são alcançados é pela graça, porque se fosse pelas obras, a graça deixaria de ser graça, ou seja, não haveria graça, não haveria o tempo da graça, da misericórdia do Senhor. E não é por mérito próprio, mas é Deus. Foi Deus que enviou seu Filho, foi Deus que reconciliou o homem com Ele mesmo. Não foi o homem. Se hoje nós estamos na presença do Senhor, não é mérito nosso. Foi Deus que foi até nós e nos buscou. Foi Deus que nos resgatou. Foi Deus que nos salvou. É isso que Paulo vem trazendo. Nós não estamos na presença por mérito, mas é a graça, é a misericórdia, é um favor que nós estamos recebendo da parte de Deus. Versículo 7, portanto, a situação é esta. A maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. A questão do coração endurecido, irmão, a gente precisa ter cuidado, porque há muitas heresias que são ensinadas dentro disso, que Deus, predestinou uns para o inferno, predestinou uns para ser maus. Quando o apóstolo Paulo vem trazendo sobre a predestinação, que Deus endureceu o coração de alguns, como a gente acabou de ler, aqui Deus trabalha conforme o coração do homem. Se o homem já tem um coração endurecido, como Faraó, já tinha um coração endurecido, já tinha um coração inclinado para a maldade, Deus apenas usou ele para o seu propósito. E é assim, se o homem quer ter um coração endurecido e incrédulo, Deus vai respeitar o livre-arbítrio. E Deus vai trabalhar no seu propósito conforme o coração do homem. Se o homem tem um coração contrito e quebrantado diante do Senhor, Deus vai trabalhar de uma maneira diferente na vida dessa pessoa. Agora, se a pessoa tem um coração endurecido, Deus vai endurecer o que já está endurecido. A pessoa não quer uma mudança. A pessoa entrega a pessoa aos seus próprios prazeres, à sua própria vontade. E ela arcará com as consequências. É isso que Paulo vem trazendo quando fala de predestinação, de escolhido. Ou seja, que Deus trabalha conforme o coração de cada um. Se eu tenho um coração endurecido para Cristo, se eu tenho um coração incrédulo, Deus vai continuar com o seu propósito, só que Ele vai me usar conforme o meu coração. Se eu tenho um coração mau, eu serei uma pessoa má. Porque Deus liberta quem quer ser liberto, Deus salva quem quer ser salvo. Deus não seleciona ninguém para ir para o inferno nem para ser salvo. Se você quer ser salvo, é só abraçar a oportunidade, que a oportunidade é concedida a todos. Versículo 8. Como dizem as Escrituras, Deus os fez cair em sono profundo. Até hoje fechou-lhe os olhos para que não vejam, e tampou-lhes os ouvidos para que não ouçam. Foi o que eu acabei de trazer para vocês, que Deus faz conforme o querer da pessoa. Se a pessoa quer ser um cego espiritual, vai ser cego espiritual. Se a pessoa tem um coração endurecido, o coração dela vai ser endurecido. Da mesma forma, Davi disse que sua mesa farta se transforma em laço, em armadilha, que os faça pensar que tudo vai bem, que seus privilégios o faça tropeçar e que receba o que merece. Ou seja, o povo judeu acabou tropeçando, caindo nos seus próprios preceitos, na sua religiosidade. Deus deu a oportunidade da nação de Israel, do povo judeu, ser uma nação líder, ser cabeça, liderar as demais nações. Deu ali a oportunidade do Salvador vir da nação de Israel, mas eles ficaram presos às suas religiosidades. Eles se prenderam muito à lei mosaica e acabou colocando a lei mosaica acima do Messias, acima de Cristo. Tanto é que muitos que ainda tinham se convertido ainda estavam presos, e Paulo veio trazendo a carta aos Romanos, as suas epístolas, para que o povo se desprendesse da sua religiosidade, porque estava sendo uma pedra de tropeço para muitos.
Versículo 10. Que seus olhos se escureçam para que não vejam e que suas costas fiquem encurvadas para sempre. Versículo 11. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Claro que não. Ou seja, aqui está falando de Israel. Há uma esperança para Israel ou estão condenados? Aí Paulo vem trazendo, claro que não estão condenados, há esperança. Foram desobedientes e por isso Deus tomou a salvação acessível aos gentios. Ou seja, foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios para que seu próprio povo sentisse ciúmes. Ou seja, através da rejeição e da desobediência de Israel, a salvação se tornou acessível ao povo gentil. E Deus permitiu isso para que provocasse ciúmes em Israel, que através da conversão dos gentios, Deus usar os gentios como tem usado, isso provocar um ciúmes bom. Não um ciúmes maligno, mas um ciúmes que fizesse fazer com que eles desejassem o mesmo que os gentios tinham. E isso aconteceu com alguns poucos judeus que se converteram ao cristianismo. Ou seja, Deus sabe trabalhar e foi uma maneira dele trabalhar. Já que o povo de Israel rejeitou, a porta será aberta aos gentios e assim o povo de Israel vai ver o agir do Senhor na vida dos gentios e vai desejar. Foi uma maneira de Deus trabalhar na vida de alguns judeus para que se convertesse, como muitos se converteram, na época da igreja primitiva. Versículo 12. Se os gentios foram enriquecidos, por que os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhe oferece? Imagine como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Ou seja, se através da desobediência de Israel a salvação chegou aos gentios, a oportunidade chegou aos gentios, imagine quando Israel se posicionar, crer em Jesus Cristo e se tornar, estiver na posição a qual Deus escolheu eles para estar. Como não será maior a bênção para a raça humana, para os povos, para as nações? E a gente vê aqui, quando Israel for plenamente restaurado, ou seja, há uma esperança e há uma promessa de restauração para a nação de Israel. Então, assim, a nação de Israel hoje é incrédula, não crê em Cristo como Salvador, mas vai ter um período, vai chegar um momento onde Deus vai tratar com eles e eles vão crer e vai ser restaurado. Assim como a gente vê no decorrer da história, a nação de Israel sendo restaurada por várias vezes, presas, destruída pelas demais nações, mantida em cativeiro, e Deus foi lá, libertou, restaurou, fez deles uma nação poderosa, e há essa promessa de restauração, há essa promessa de uma mudança para a nação de Israel, de uma verdadeira conversão para eles. Versículo 13, dirijo-me especialmente a vocês, gentios. Ou seja, agora Paulo está dirigindo aos gentios. Eu, uma vez que fui desligado, e uma vez que fui designado apóstolo aos gentios. Enfatizo isso porque desejo que, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúmes e assim eu possa levar algum deles à salvação. Então, o desejo de Paulo é que o povo de Israel sentisse ciúmes dos judeus ou dos gentios e quisesse também desfrutar das mesmas bênçãos que os gentios desfrutavam e se convertesse. Pois a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa, será vida para os que estavam mortos. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes da árvore são santas, os ramos também serão. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados, e vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participa do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. Aqui Paulo está falando que
Cristo é a oliveira, como Jesus mesmo falou que ele era a oliveira. A nação de Israel eram os ramos originais, mas pela incredulidade foram cortados e foram enxertados novos ramos, que são gentios que creram em Cristo. Mas assim como os gentios, que não eram ramos, originais da oliveira verdadeira, foram enxertados, a esperança dos ramos originais, os verdadeiros ramos da oliveira, que é Israel, ser enxertado na verdadeira oliveira, que é Cristo. Ou seja, que Paulo está trazendo uma esperança e uma promessa de restauração futura para Israel, que Deus não abandonou Israel, Deus não rejeitou Israel. Há uma esperança de restauração para a nação de Israel. Assim como os gentios foi recebido, teve a oportunidade de receber a salvação, Israel também vai receber. Só que todos, tanto Israel, judeu, gentio, todo o povo, toda pessoa, só alcança a salvação mediante Cristo. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Aqui Paulo está falando para que o povo gentil não se tornasse orgulhosos, porque foram enxertados em Cristo e Cristo levantou eles como igreja e Deus estava usando eles poderosamente. Não deixe que o orgulho domine vocês, que assim como Deus cortou os ramos originais da oliveira verdadeira e enxertou vocês, ele pode cortar vocês também devido ao orgulho, devido à soberba. Deus é bom, mas Deus ele é justo. Deus ele age com amor, mas também ele vem com juízo e com justiça. É isso que Paulo está trazendo. Não permita que o orgulho e a soberba dominem vocês, achando que vocês são superiores do que os judeus ou os demais povos que não se converteram. Vocês se converteram, ore por eles. E assim tem que ser na igreja. O que a gente mais vê dentro de igreja com cristãos, crentes ainda que falta maturidade espiritual, é se achar santo demais, é se achar que porque está na presença do Senhor é melhor do que um pecador, é melhor do que uma pessoa que está no lamaçal de pecado, e não é assim. Não somos melhores. Repetindo o que foi dito, que Paulo ensinou, nós fomos alcançados não por mérito próprio, mas foi a graça e a misericórdia do Senhor, e assim como Deus nos alcançou pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele pode alcançar aqueles que estão no pecado. Versículo 19. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembra-se de que esses ramos foram cortados porque não creram. Então Israel foi cortado por falta de fé, por não crer em Cristo. E que vocês estão ali porque crê. Então vocês foram enxertados na oliveira que é Cristo, porque vocês creem em Cristo como Messias, como Salvador do mundo. Não é mérito próprio. Portanto, não se orgulhe, mas temam o que poderia acontecer. Versículo 21, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Ou seja, Deus ele é justo. Então, se a gente se torna orgulhoso e soberbo, Deus vai agir. E Deus ele abate quem é orgulhoso e soberbo. Então precisamos tomar cuidado com isso. Não é porque estamos na igreja que somos melhor do que um ímpio. Não é porque estamos na igreja que somos melhor do que aquele que bebe ou está nas drogas. Não somos melhor. Somos também dependentes da graça e da misericórdia como eles. E o nosso papel é orar. O nosso papel é levar a verdade, a palavra, e não julgá-los. O papel de julgar não é nosso. Versículo 22, observe como Deus é. Ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continue a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. Ou seja, Deus deu a oportunidade aos gentios de estar desfrutando do batismo com o Espírito Santo, com revestimento de poder, pregar a palavra.
e ver as maravilhas que Deus tem operado através dos gentios, através da igreja. Mas assim como Deus cortou os galhos, os ramos originais que é Israel, Ele pode cortar nós também, se nós permitir que o orgulho e a soberba nos domine, se nós começar a se vangloriar. Então precisamos tomar cuidado com o orgulho e com a soberba. Que assim como Deus agiu com justiça e com rigor com a nação de Israel, o povo eleito, o povo escolhido, Ele pode fazer o mesmo com nós. Então precisamos tomar cuidado. Deus é amor? Deus é amor, mas Ele é justo juiz, e Ele age com justiça. Então precisamos tomar cuidado com a nossa conduta. Versículo 23. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente. Se o povo de Israel se converter e crer em Cristo, será enxertado novamente. Ou seja, se tornará a igreja um povo só. Ou seja, o povo de Deus é um só. Não há povos, não há divisão. Então, dentro da igreja não pode haver divisão. A gente vê que o batismo com o Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos aconteceu porque a igreja estava unida. A união traz o poder e o derramamento de poder por parte de Deus. E se o povo de Israel abandonar a incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Versículo 24. Vocês eram, por natureza, o ramo cortado de uma oliveira brava. Aqui está falando dos gentios. Vocês, gentios, eram um ramo de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza, ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fizeram parte. Ou seja, se nós, que era galhos, de uma oliveira brava, Deus deu a oportunidade de nós ser enxertados em Cristo, a oliveira verdadeira, saudável, frutífera. Imagina a nação de Israel se convertesse, não terá outra oportunidade. Então aqui, o capítulo 11, Paulo está trazendo uma oportunidade futura, uma restauração reservada para a nação de Israel. Deus não desistiu de Israel, Deus não abandonou Israel. E a gente pode ver isso no decorrer dos anos, Deus cuidando daquele país. Versículo 25. Irmãos, quero que vocês entendam este mistério, para que não se orgulhe de si mesmo. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. Ou seja, o tempo dos gentios está falando do tempo da graça, o período da igreja, que quando Deus arrebatar a igreja, aí inicia ali a última semana das 70 semanas de Daniel, que é o período da grande tribulação, o período de 7 anos, onde Deus vai tratar com a nação de Israel, e ali naquele tratar eles vão se converter. E assim todo Israel será salvo. Como dizem as Escrituras, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. Ou seja, o libertador virá de Sião. Estou falando de Cristo, que Cristo vai restaurar Israel. E esta é a minha aliança com eles. Eu removerei seus pecados. Muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas, ou seja, inimigos do Evangelho. Por quê? Porque eles não creem em Cristo. E isso beneficia vocês, gentios. Ou seja, através dessa incredulidade deles, nós fomos beneficiados. No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são o povo de Deus, que Deus ama. Ou seja, ainda são o povo que Deus ama. Assim como Deus nos ama e nos deu a oportunidade, Deus também ama a nação de Israel. E há uma oportunidade reservada de restauração para aquele povo. Pois as bênçãos de Deus e seu chamado jamais pode ser anulado. Ou seja, aquilo que Deus projetou para um povo, para uma pessoa, jamais pode ser anulado.
Deus ele vai trabalhando até que seu propósito se cumpra. Em outros tempos, vocês, gentios, foram rebeldes contra Deus, mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Versículo 31. Agora eles são os rebeldes, ou seja, reverteu a situação. Os rebeldes eram os gentios, agora os gentios se converteram, creram em Cristo, e quem se tornou rebeldes foi os judeus, que não creem em Cristo. Agora eles são rebeldes e Deus foi misericordioso com vocês para que eles também participem da misericórdia dele. Ou seja, assim como Deus foi misericordioso com os gentios, Deus será com os judeus. Então, o povo judeu não está perdido, Israel não está perdida. É isso que Paulo está trazendo no capítulo 11. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência para que de todos tivesse misericórdia. Ou seja, Deus permitiu que todos seguissem o seu caminho para que a sua misericórdia fosse derramada sobre o povo. Trazendo aqui que nós não somos alcançados pelo nosso mérito, mas é a misericórdia, a bondade e o amor de Deus. Versículo 33, como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise e depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existe por ele e são para ele. A ele seja toda glória para todos sempre. Amém. Então, meu irmão, deixo aqui o conteúdo do capítulo 11, a restauração futura, a transformação futura de Israel. Hoje Israel está passando por um processo, assim como os gentios. E assim como Deus alcançou os gentios, há essa promessa de restauração para Israel, há essa promessa de renovo para Israel. Nada está perdido. As coisas às vezes saem do rumo e a gente pensa, isso já era. Mas Deus está na direção. É isso que Paulo vem trazendo. Deus está na direção. E se ele tem um propósito na vida de uma nação, na vida de um povo, na vida de uma pessoa, mesmo que a pessoa, a nação se desvie, Deus ele vai preparar caminhos para que essa pessoa volte. E é isso que Deus está fazendo com Israel. Ele está preparando o caminho para que Israel volte, para que Israel se converta, para que Israel venha reconhecer Jesus como Salvador e para que Israel venha fazer parte do corpo de Cristo e venha se tornar, junto com os gentios, a igreja do Senhor, e todos juntos venham desfrutar da glória futura que Deus preparou para o seu povo. Amém? Deixa essa aula, que Deus os abençoe e até a próxima aula.